A Polícia Federal já teria o roteiro para concluir investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o site UOL, o entendimento de alguns agentes é que os fatos sob investigação envolvendo Bolsonaro estão interligados. No momento, a Polícia Federal finaliza a análise de materiais apreendidos, como telefones celulares, e as apurações envolvendo a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Em caso de indiciamento, o material ainda será enviado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que apresenta ou não a denúncia. Alexandre Garcia, como se deu essa investigação? Qual a sua expectativa para essa conclusão agora? É uma investigação política, né? A tentativa de tirar Bolsonaro inteiramente da política brasileira, né? Eles têm medo de Bolsonaro por algum motivo. Onde quer que ele vá, ele agora está lá em São Miguel do Gostoso, em Alagoas, né? Chegou no aeroporto, encheu de gente, foi à praia em São Miguel, encheu de gente também, onde quer que vá, atrai multidões, e estão tentando demonstrar de certo que ele planejou o tal golpe das idosas de Bíblia, né? Ou das pessoas desarmadas. Parece que encontraram um canivete em tudo isso, né? É um golpe totalmente impossível, né? Um golpe sem força armada. Seria a primeira vez na história. Até a queda da Bastilha, eu creio que não havia pessoas idosas lá, havia os jovens que derrubaram a prisão lá em Paris. Mas, enfim, o objetivo é esse, o objetivo é encontrar alguma coisa, só que vai ter que encaminhar o inquérito para o Ministério Público, né? Não é aquele inquérito do fim do mundo, portanto, vai ter que ir para o Ministério Público, e o Ministério Público é que vai analisar para saber se há provas suficientes para dizer que Bolsonaro chefiou um movimento golpista. Interessante que ele resolve dar o golpe depois que sai do poder, né? Quando um presidente da República que quisesse fazer alguma coisa faria o que fez Juan María Bordaberry no Uruguai em 1973. Enquanto detinha o seu poder, fechou o Congresso, né? E passou a governar sem o Congresso para pegar os tupamaros. Então, parece não fazer sentido, mas vamos esperar, né? Confiando na honestidade, em tudo aquilo que o pessoal da Polícia Federal aprende na Academia da Polícia Federal, que é fazer as coisas com isenção e dentro da lei. A legalidade, o legalismo da Polícia Federal, suponho, está acima de facções políticas. O Cauty concorda com o Garcia? É uma investigação de cunho político, tem como principal objetivo afastar, tirar Bolsonaro de cena? Não, absolutamente sim, uma investigação política. Claro, vamos ver qual é o material probatório que a polícia vai apresentar, porque a um certo ponto isso vai ter que ser publicado, não é possível ter processos ou investigações sigilosas para sempre, até para a garantia do réu, né, ou do eventual réu. Mas vamos ver o que vai ser apresentado para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e como ele vai agir, como ele vai atuar. Paulo Gonet, que é um jurista respeitado, com certeza vai atuar naquilo que a lei prevê. Mas a gente viu no último ano uma série de atuações, não tanto da Polícia Federal, que respondeu, né, obedeceu a ordens que vinham do Judiciário, mas atuações do próprio Judiciário, como a decisão de declarar Bolsonaro inelegível por uma reunião com embaixadores, que francamente é algo criticável, duramente criticável até do ponto de vista jurídico, lembrando que a diplomacia, a política externa é prerrogativa do presidente da República. Então ele fez isso no âmbito das suas prerrogativas, mas isso seria outra questão jurídica. Vamos ver o que a Polícia Federal está encontrando. Lembramos que o caso das joias, do Mauro Cid, etc., já faz um ano quase que isso aconteceu. Assim, um ano inteiro de investigações, e por que só agora? Por que não antes? Demorou tanto tempo assim, por quê? Isso também tem que ser explicado. Ou estão esperando mais tempo possível para que um eventual indiciamento, um processo, uma condenação cheguem mais próximos de eleições que vão acontecer nos próximos anos, para declarar Bolsonaro inelegível de vez, ou como o Alexandre falou, retirar ele até fisicamente
da arena pública, prendendo eventualmente o ex-presidente Bolsonaro, porque eles têm medo da popularidade que ele ainda tem nas ruas, diferente do atual mandatário, que é obrigado a se isolar numa praia de propriedade da Marinha, porque se ele andasse pelas ruas de qualquer cidade brasileira, receberia, no mínimo, contestações, para não dizer insultos, por parte de populares. Então, é evidente que há um medo profundo por parte do establishment, ou de parte do establishment de Brasília, de uma possível volta do presidente Bolsonaro, assim como nos Estados Unidos Donald Trump está voltando para as primárias e, quem sabe, para a Casa Branca, lembrando que tem 10 pontos de vantagem em cima de Joe Biden, e estão tentando de tudo em vários estados americanos para impedir a sua candidatura. Aqui no Brasil, é muito provável que a gente veja, aí sim, um roteiro se reapresentando para que o ex-presidente Bolsonaro não possa se candidatar nas próximas eleições. Piotr, estamos então na iminência de conhecer o desfecho dessas investigações. Qual a sua expectativa? Só vamos lembrar eu vou só mencionar 2 fatos aqui. A prisão do Mauro Cid foi questionada e reclamada por vários juristas como arbitrária e excessiva. Houve fishing expedition, ou seja, a proposta era buscar uma coisa, pegou uma série de outras coisas que foram usadas. Bom, tudo isso macula o processo de investigação. Isso tudo vai ser usado na conclusão da Polícia Federal. Mais que isso, o procurador vai levar isso em consideração. Faz sentido esse tipo de eventual prova, porque a gente não sabe exatamente qual será o desfecho desse material que a Polícia Federal vai apresentar, mas, enfim, eu tenho uma série de problemas durante o processo de investigação denunciados ali. O Mauro Cid, todo mundo sabe, era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. A forma como ele foi preso. Bom, a delação que ele teria feito à Polícia Federal, reclamada também que a Polícia Federal não poderia fazer sem a participação do Ministério Público. Quem tem essa prerrogativa é o Ministério Público, não a Polícia Federal, que teria combinado ali alguma coisa. Fica difícil imaginar, porque o que a Polícia Federal teria oferecido ao Mauro Cid? Porque o Ministério Público tem o que oferecer. Vou reduzir a proposta de pena, vou pedir a sua absolvição se você colaborar. Bom, o Ministério Público é o órgão acusador. Agora, o que a Polícia Federal teve para oferecer? Não quero nem imaginar. Confesso a vocês que não quero nem imaginar, porque daí a gente sai do ambiente da democracia e parte para polícias políticas, e isso daí já é outra coisa, mas o processo investigatório é eivado de uma série de problemas que aí eu pergunto, o procurador vai levar isso em consideração? Isso será prova válida, a forma como aconteceu, a começar dessa suposta delação que Mauro Cid teria feito, digamos, em combinação com a Polícia Federal. Mais o Fishing Expedition, ou seja, você busca um documento, pega tudo que tem lá e usa no... Não, sem motivo, sem razão, sem prova, sem condição técnica do ponto de vista jurídico para fazer aquela busca e apreensão. Como é que se vai usar esse tipo de coisa numa eventualidade da polícia acusar Bolsonaro de uma série de coisas, sendo que o processo foi todo ruim? Aliás, não foram essas as razões alegadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, que, dependendo do momento, se diz extremamente preocupado com a lei, né, garantista. Em outros momentos não são tão garantistas assim, mas o que diria o Supremo Tribunal Federal garantista desse processo como um todo?